A paz de Cristo. Quero falar com você hoje sobre essa terrível doença que está abatendo sobre toda a humanidade. Todos sabem que passei por ela, 45 dias internados, 4 intubações, uma traqueostomia e saturação de 35 a 0 durante 2 horas em um dia. Realmente, aprove a Deus me trazer de volta à vida. Mas eu quero falar com você, levando em consideração uma passagem da palavra do Senhor, uma palavra direcionada principalmente às pessoas que já tiveram o coronavírus, principalmente na forma mais grave, como a que eu tive, ou numa forma mais leve, com falta de ar, onde você temeu pela sua vida. Aqui no livro de Lucas 17, no 11, diz o seguinte: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar no povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, clamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-os aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Veja, amados, que essa passagem fala que Jesus vinha caminhando, ali na divisa entre Samaria e Galiléia. Galiléia era território dos judeus. Samaria, dos samaritanos, um povo que o judeu nem falava com eles. Apesar de ser um povo que descendeu dos judeus, mas eles eram inimigos. E o judeu, ele adorava no templo da forma correta, em Jerusalém, enquanto os samaritanos, eles adoravam em outros templos, que tinham até imagens, de bezerros, e eram adorados. E ali, 10 leprosos. Dos 10, um era samaritano. E os 10 ficaram a certa distância, porque na legislação existia a determinação de uma distância mínima que um leproso poderia ficar de uma pessoa sã. Então, aos gritos, ou seja, eles estavam clamando, oração, clamor. Gritaram por Jesus, mestre, chamando Jesus de mestre. Tem piedade de nós. Quantas pessoas adoeceram do coronavírus e não pediram piedade, não pediram a cura. Ao vê-los, Jesus já deu a ordem: ide e mostrai-os aos sacerdotes, sacerdote do templo, que a legislação dizia que quando alguém era purificado de uma doença, comprovadamente estava doente, e foi curado milagrosamente, deveria se apresentar ao sacerdote do templo. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados, ou seja, foram curados, porque os leprosos eram chamados de impuros, era uma doença terrível, chamados de impuros. Foram purificados os 10, ou seja, foram curados imediatamente da lepra. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz, ou seja, ele retornou para Jesus Cristo. Ele não foi se apresentar mais a sacerdote nenhum. Ele retornou para Jesus, o Cristo, Deus conosco, Emmanuel, aquele que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, esvaziou-se de sua condição divina, veio à terra como um homem chamado Jesus Cristo, que foi humilhado, que foi ultrajado, injustiçado, foi crucificado, morreu na cruz por nós, passou 3 dias mortos, mas ao 3º dia ressuscitou, passou 40 dias na terra, fazendo milagres, ensinando ainda mais aos apóstolos, e ascendeu aos céus, diante do olhar dos apóstolos,
mas antes disse: eu vou preparar lugar, mas volto para resgatar a minha igreja. Então este único dos 10, um voltou para Cristo. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Ele não era judeu, não era povo de Deus. Ele era um gentil. Ele era um samaritano. E aí, no 17, diz que Jesus falou, questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Quantas pessoas pedem a cura? Quantas pessoas ficam buscando a cura de Deus, mas não buscam o Deus da cura? E sabe qual é o resultado? Está aqui em Lucas 17, 19. Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele homem, aquele samaritano, leproso, impuro, juntamente com os outros 9, que deveriam ser judeus, pelo que relata nessa passagem de Lucas, estavam buscando a cura, clamando a Jesus Cristo, sabiam que Ele curava, que Ele fazia milagres. Como quando você clama quem? A Jesus Cristo, porque você sabe que é Ele que faz o milagre, Ele que é o único intercessor entre os homens e Deus Pai. Ele disse: quem quiser vir a Deus, siga-me, né? Tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, né? Quem quiser me seguir. E quem quiser vir ao Pai, quando ele diz vir, né, ao Pai, é porque Ele também é Deus, né? Quem quiser vir ao Pai. Então Jesus é Emanuel, é Deus conosco. E apenas um dos 10 doentes reconheceu a santidade de Jesus Cristo, entendeu a mensagem dele e quis mudar de vida. Os outros provavelmente foram comemorar a cura da lepra nos bares, nos prostíbulos, com a família, fazendo aquilo que faziam antes da doença, sem se lembrar de Jesus Cristo que os curou. Mas aquele que voltou, Jesus disse: a tua fé te salvou. O que isso quer dizer? Curado foram os 10, salvo só foi um, aquele que retornou para Cristo. O que é retornar para Cristo? É depois que você foi curado, você não está buscando a cura, você está buscando é Jesus Cristo, você está buscando é Deus. É por isso que na palavra ele diz: buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e tudo mais te será acrescentado. O reino de Deus que está nos céus, a sua justiça, que é Jesus Cristo, que nos justifica do nosso pecado, e tudo mais é acrescentado, da provisão até o principal, que é a salvação, a vida eterna. Reflita nisso. Se você passou por essa doença como eu passei, priorize Jesus Cristo em tudo na tua vida. Desde a hora que tu acorda, primeira coisa, primeiro pensamento, não é pegar o celular para olhar o Instagram, o WhatsApp ou o Facebook. É pegar o teu celular para ler uma Bíblia digital, ou pegar a Bíblia em papel e ler a Bíblia e orar ao Senhor. A primazia, a primícia, retorna para Cristo, meu irmão. Não busca só a cura, busca o Deus que dá a cura em primeiro lugar, e Ele vai te dar tudo mais. Enquanto eu estive internado, todo o sofrimento, todas as intubações, em nenhum momento eu disse: por que, Senhor? Por que isso? Por que isso comigo? Foi que eu fiz? Nenhum momento. Foi muito sofrimento. Eu com aquele tubo na boca, a língua toda dilacerada na primeira intubação, depois saturando de 35-0, uma falta de ar até desmaiar, morte clínica. Depois mais 3 intubações, sendo 2 intubações e uma traqueostomia, 4 comas induzidos. Mas eu pensava, sabe o quê? Esse é o amor de Deus comigo, é o cuidado de Deus com a minha vida. Ele quer falar comigo, Ele quer que eu mude algumas coisas.
Ele quer usar um exemplo na minha vida de cura, de milagre, de quem busca a Deus de todo o coração e entendimento. É como a palavra diz, a oração do justo é eficaz. Quantas pessoas oraram por mim? Milhares de pessoas em outros países, em outros estados do Brasil, de outras igrejas, pessoas que não me conhecem, oraram por mim, clamaram ao Senhor, e a oração do justo foi ouvida. E eu me rendo aos pés de Jesus Cristo, como fez aquele leproso que foi purificado, o samaritano. Foi a primeira coisa que eu fiz. Reflita sobre isso. Busquemos o Deus que faz a cura e não a cura de Deus. Deus te abençoe.